Aleluia. Glória a Deus. Eu quero poder partilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás. Esperando o tempo e o momento, e eu quero falar hoje sobre a mesa do Senhor. Domingo que vem nós temos culto de Santa. Fala para quem está perto, você não pode faltar não. Se ele fez uma cara de disfarçado contigo, ele quer fugir. O culto de Santa Ceia, irmãos, é um culto de celebração, é um culto de gratidão, mas é um memorial. Tem muitas ideias que a igreja trouxe, doutrinas de igreja. O culto de Santa Ceia e o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo de Nazaré. Só por um motivo muito sério, falte o culto de Santa Ceia. Aliás, qualquer culto, né? Nós temos que estar na casa do Senhor, não é verdade? Amém? Diga comigo, a mesa do Senhor. Irmãos, tem uma mesa pronta, preparada para a minha vida e para a tua. Mas para você se assentar nessa mesa, você vai ter que dizer não para outras mesas. E eu quero poder falar um pouquinho a respeito disso. Livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 9. A versão Ara, se tiver aí, meninos. Ah, isso, exatamente. O livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 9, diz assim: imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, diga comigo, Zoelete, que está perto da fonte de Rógel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Versículo 10. Porém, a Natã, o profeta, a Beneia e os valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Diga graças a Deus. Tome seu assento, por favor. Eu quero nessa noite poder trazer uma palavra de aviso, uma palavra de cuidado, de amor. E porque muitas das vezes nós entramos em circunstâncias, situações que nós nem deveríamos ter entrado. Eu quero falar para você e para mim que todas as mesas que você senta, de alguma forma vai influenciar a sua vida. Cuidado com as mesas aonde você senta. Interessante que quando nós falamos de chamado, nós tivemos uma reunião linda de ministério há pouquinho aqui, gente. Foi lindo demais. Quando falamos de chamado, é algo muito sério diante de Deus. E precisamos ser fiel ao chamado que Deus nos deu. Um exemplo é Jonas. Jonas teve um chamado, fugiu, gerou tempestade para a vida dele, para todos do barco, botou todo mundo em risco e em perigo. Deixa eu falar para você. Todo profeta, longe do seu chamado, causa tempestade para a sua vida e para a vida dos outros. Quando você tem um chamado de Deus, cumpra o chamado que Deus te deu. Tem alguém vivo aí, irmãos? Cumpra o chamado. Agora veja, tão sério quanto o chamado é o contrário. Tão prejudicial quanto você não cumprir o chamado é você tentar assumir um chamado que Deus não te chamou. Nós vemos muitas pessoas fazendo coisas por modas e tentando buscar situações, circunstâncias, cargos na empresa e tantas outras coisas que às vezes não está pronto, não está preparado, não é o tempo de Deus. Mas as pessoas dão uma forçadinha, usando de meios, métodos, alguém entende o que eu estou falando? Para tentar galgar uma circunstância e uma situação. Essa pessoa vai entrar em confusão.
Deus, ele sabe quem é você, e ele sabe o chamado que tem para a sua vida. Amém? Então, tão prejudicial é quando você, de alguma forma, tenta tomar algo que Deus não lhe deu. Isso é um pecado que Deus abomina, chamado pecado de rebelião. A rebelião é quando alguém se levanta contra uma autoridade instituída, um governo instituído, alguma circunstância. Rebelião é quando um filho se levanta contra os pais. Rebelião é contra alguém se levanta contra uma autoridade. E isso de verdade traz consequências. Você não vai ver na Bíblia rebelde sendo perdoado. Você vai ver pecador, assassino, prostituta, todos sendo perdoado, mas rebelde não. Porque na verdade o pecado de rebeldia é um pecado que Deus abomina, porque o próprio Deus passou nos céus por esse pecado. Deus experimentou algo que às vezes nós experimentamos, que é um pecado de rebelião. A Bíblia diz que achou-se no coração de um anjo, que era o principal anjo do reino de Deus, achou-se vaidade no coração dele. E esse anjo então se rebela contra o próprio Deus, e você conhece a história. Agora veja, o rebelde é quem não se submete a tomado de orgulho, eu faço melhor. E eu acabei de ler para você exatamente um ato de rebelião. Adonias era o filho de Davi. Davi estava velho, então um novo rei teria que substituí-lo. Adonias, ele não foi instituído pelo rei. Ele não foi instituído pelo profeta de Deus. Ele não foi instituído pelo próprio Deus. Então Adonias, ele tem uma ideia. Ele começa a fazer movimentos por trás para poder tomar o reino. Deus não chamou a sua autoridade, Deus não chamou Adonias para exercer o reino. Olha o que fala o livro de 1 Reis 1:9. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois, novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete. Sabe por que eu mandei você falar Zoelete? Porque Zoelete no hebraico significa serpente. Então vamos pegar o contexto certo. Adonias fez um churrasco no lugar da serpente. Era um banquete da serpente. Um churrasco onde a ideia era ganhar adeptos para poder usurpar o reino de Davi. Quem está entendendo o que eu estou pregando até aqui? E ele ajunta e faz essa artimanha. Ele fez um churrasco clandestino, convidou as pessoas que queria conquistar para a sua causa. E ele convidou as pessoas que ele julgava de caráter fraco. Como assim, pastor? Não, porque ele disse que não convidou Salomão, Benéia e nem Natã. Por que ele não convidou eles? Porque sabia que eram pessoas de caráter, pessoas de aliança. Então ele convidou pessoas que ele poderia, de alguma forma, manipular. Então tome cuidado com as mesas que você senta, com os banquetes que você vai. Se vão se reunir para falar mal da sua empresa, falar mal da sua família, falar mal da sua igreja, pastor, não partilha. Porque de verdade isso é uma fraqueza de caráter. Quando as pessoas convidam alguém com esse intento, é porque ela já está tirando você como um caráter fraco. Por que ele não convidou Natã? Por que ele não convidou Salomão? E por que ele não convidou Benéias? Porque sabiam que eram pessoas fiel ao rei. Pessoas que queriam se posicionar contra aquilo que eles estavam dizendo. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Mas às vezes, disfarçado de um momento de comunhão, reúne-se pessoas
para falar mal das autoridades instituídas por Deus. E isso mancha, isso atrapalha, e você vai ver o final dessas pessoas. Então há um risco muito grande nas mesas que nós sentamos, nos assuntos que nós falamos. Alguém me entende o que eu estou falando aqui? E se porventura, de alguma forma, tu está sendo excluído, glorifique a Deus. É sinal que você tem um caráter forte. E o pessoal diz, com esse aí não dá. Se ele for, vai estragar o negócio. Nós estamos doidos para fazer uma fusarca, um fuxico, e se ele for, não vai deixar falar mal de uma autoridade dele. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Olha a artimanha, ele fez um churrasco clandestino, convidou quem jogava fraco, e automaticamente ali, ele começou a falar da ideia dele. Eu quero ser o rei. Porque na verdade, quando a gente tem situações como esta, e por que eu chamo de reunião clandestina? Porque ele não convidou o profeta Natã, nem Benéia, nem a guarda especial, nem seu irmão Salomão. Qual o problema de convidar as pessoas de aliança? Qual o problema de convidar pessoas de honra? Qual o problema de convidar pessoas que são de caráter? É só quando eu vou fazer alguma coisa que não é legal. Então, tome cuidado. Alguém entende o que eu estou pregando aqui, irmãos? Toma cuidado com as pessoas e as mesas que você senta. Porque se vai ter alguma coisa que vai ferir um princípio de Deus, estabelecido por Deus, é algo que vai trazer prejuízo. E às vezes, sem querer, a pessoa acaba se envolvendo em situações e circunstâncias. Então, nós temos a responsabilidade de saber onde nós vamos, que mesa nós vamos nos assentar. Procure se assentar em mesas de pessoas de honra, pessoas fortes, que te aproximem mais de Deus, pessoas que façam você crescer na fé, pessoas que são melhor que você. Alguém entende o que eu estou falando? Eu gosto de me assentar em mesa onde as pessoas sabem mais do que eu, são mais santas do que eu, conhecem mais do que eu, porque é com certeza que daquela mesa eu vou tirar coisas boas e vou sair mais parecido com Jesus do que quando eu cheguei. Então, na verdade, muito cuidado em relação a isso. Pessoas de aliança não foram convidadas. Por quê? Porque estavam no churrasco, queriam liberdade para falar mal do rei Davi. Então, muito cuidado com aonde você está sendo convidado. E eu vou dar um modelo de quando nós nos encontramos, seja aqui, seja nos lares, nas casas, nos nossos encontros. A Bíblia tem um modelo para mim e para você. Olha o modelo. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em línguas, ou uma interpretação, e tudo seja feita para a edificação da igreja. O bom encontro é quando a igreja sai edificada daquele encontro. É quando a tua família sai edificada daquele encontro. É quando as coisas que têm valor para ti saem edificadas, promovidas daquele encontro. Alguém me entende o que eu estou pregando aqui? O profeta Natã é um homem de verdade. O profeta Natã é aquele cara que confrontou Davi quando Davi pecou. Ele nunca passou a mão por cima de erro, nem do rei. E olha que o rei tinha uma posição de destaque. Mas quando Davi adulterou com Betseba, quando Davi manda matar Urias, é o profeta Natã que entra aonde Davi está e aponta o erro dele. Mas ele falou para Davi, ele falou para construir, ele falou para confrontar, ele falou para trazer Davi de volta para o centro da vontade de...
É pessoas assim que nós precisamos. Pessoas que nos confrontem, que sejam amigos de verdade, que nos digam e posicionem, mas o alvo dessa pessoa nunca será ferir a minha vida e a sua. O alvo dessa pessoa é nos trazer para o centro da vontade de Deus. Natan foi um homem de verdade. Agora, perto de Natan, ninguém falava mal de Davi. Então, Natan foi excluído do churrasco que tinham, aonde queriam, de alguma forma, afrontar Davi. Benaia é um homem destemido, fiel, é um dos valentes de Davi, está na galeria dos campeões. Salomão foi rei no lugar de Davi. Salomão era a escolha de Deus, não Adonias. Salomão era o mais fraco, não era o mais forte. Salomão não era o mais preparado, mas Deus não escolhe segundo os nossos olhos. Deus escolhe segundo a tua vontade. Quando ele olha para Samuel e vai escolher um rei na casa de Jessé, entra Eliabe, um homem forte, posicionado, guerreiro. E quando entrou Samuel com o vaso de óleo, olhou para aquele homem e pensou com ele: certamente esse é o rei. É o cara mais forte, é o cara mais alto, é o cara mais preparado. E Deus olha para Samuel e fala: Samuel, Samuel. Irmão, quando Deus fala duas vezes o nome, é porque Deus quer puxar a orelha. Ele quer chamar atenção. Ele diz: Samuel, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o interior. Eu, porém, vejo o coração. As escolhas de Deus é o Senhor que faz. E veja, quando eles convidaram os que eram fracos de caráter, você acompanha a história, todos eles se quebraram. E nós vamos vendo a história da Bíblia, toda vez que um processo de rebelião acontece, as pessoas acabam se ferindo, se machucando. Agora, a Bíblia não diz que eles fizeram alguma coisa, mas foram coniventes, estavam participando. Tem coisas e lugares e assuntos que nós não devemos participar. Alguém está vivo aí, irmãos? Sabe aquela mesa quando está vindo um monte de porcaria? Sabe aquela mesa onde está vendo um monte de palavrão e piada suja? Sabe aquela mesa onde estão falando de sexualidade, de tantas outras coisas? Alguém me entende o que eu estou falando? Essa mesa tem que sair. Você não pode participar. Ah, pastor, mas é minha empresa, meu negócio. Não, não. Ninguém é obrigado a participar. Você pode educadamente, tranquilamente pedir licença e se retirar. A sua atitude vai falar muito mais do que 1000 palavras diante deles. Quando você for chegando, se você é crente de verdade, os jovens, se são crente de verdade, quando está aquele assunto xarope, tu está chegando, alguém diz: ih, muda que lá, a Maitê está chegando. Alguém entende o que eu estou falando? Alguém já passou por isso? Ergue a mão aí, olha aí, viu? Porque na verdade as pessoas conhecem. A tua presença inibe. Porque na verdade, irmãos, conforme o meio que tu está sentado, ele vai te influenciar. E nós precisamos ser de verdade crentes na igreja, mas temos que ser crente lá fora também. Nosso trabalho, faculdades, negócios, a nossa forma de ser. Eu sou representante comercial e eu tenho uma empresa, então trabalho com muitas pessoas. Os meus gerentes costumam me ouvir sempre que nós fechamos um negócio. Glória a Deus. Um gerente chegou a dizer: Marlon, será que dá para falar com o teu pastor lá para te ter mais tempo para a empresa? Será que dá para falar com o teu pastor para ele te liberar um pouco mais para a empresa? Eu falei: rapaz, meu pastor é sério. Meu pastor é forte.
E eu vou dizer uma coisa para você: se você me afastar do meu pastor, tu quebra a empresa. Porque se eu tenho tido algum sucesso, é porque eu tenho dedicado meu tempo à casa de Deus, à obra de Deus e às coisas de Deus. Alguém entende o que eu estou falando? Quando você se dedica, quando você tem uma vida, quando você escolhe as mesas, as pessoas, não estou falando de fazer acepção de pessoas. Eu estou falando de assentar com as pessoas. O livro de Salmos, capítulo 1, diz: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, as suas raízes se estendem para as águas. Ele não teme quando vem o calor, e no dever do tempo ele dá o seu fruto, e tudo que ele fizer prosperará. Há uma promessa quando eu e você tomamos posição de luz e de sal. Alguém vivo? Quando aconteceu isso, todos participaram dessa reunião e tiveram um fim triste. Joabe foi morto por se rebelar contra o rei, foi morto no templo. Abitar o sacerdote foi banido. O banquete da serpente é projetado para prejudicar seu crescimento e o avivamento de Deus na sua vida. Perca o banquete, mas preserve a presença de Deus. Preserve a presença de Deus. Quem é de Deus vai te convidar e vai dizer: nossa, é uma alegria te ter aqui. Mas se te excluir, irmão, fica sossegado. Alguém entende o que eu estou falando? Todo rebelde é uma cópia de Satanás. Ele quer o trono que não é seu, e ele cativa todos que estão na volta. Irmãos, nos céus, Deus era o pastor, pois Satanás conseguiu sair e levar um terço dos anjos com ele. Enganou e levou. Por quê? Porque houve envolvimento. Então, essa palavra é uma palavra que nós precisamos ter dentro da nossa vida. Os jovens, toma cuidado, galera. Toma cuidado quem é os teus referenciais. Tem tanto cara de Deus, menina de Deus, segue essa galera. Segue quem vai te fazer crescer, quem vai te levar para cima. Não segue pessoas que não vale a pena. Às vezes eu escuto, vejo gente curtindo coisa na internet que eu acho ridículo. É pecado, é um monte de coisa e a pessoa vai lá e curte, apoia. Sabe que quando você apoia, o pecado é de conivência. Eu e você podemos pecar por fazer ou por ser conivente. Então, eu e você precisamos, em nome do Senhor Jesus, pedir que o Senhor nos dê discernimento sobre as mesas que nós assentamos, aonde nós vamos andar e com quem nós vamos andar. Alguém vivo? Deixa eu dar um exemplo de um rebelde chamado Absalão. Sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. E Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Absalão é filho de Davi. Todo mundo que vinha falar com Davi, Absalão fala: o rei não tem tempo para ti. Ele é muito ocupado, deixa que eu te atendo. E ele cuidava daquela pessoa. E a Bíblia diz que ele ia roubando o coração daquela pessoa, até o ponto dele tentar tomar o trono do seu pai. O fim desse homem é terrível. Morre de pendurado numa árvore, preso pelo cabelo, aquela coisa que ele tinha de mais linda. E eu acho que isso não é uma coincidência. A sua vaidade levou ele a isso. E ele tem uma vida de destruição. Então toma cuidado com as pessoas que tu escuta, quem você fala e coisas desse tipo. Mas eu quero falar agora da mesa que eu e você vamos assentar.
Os valentes de Davi estão na galeria dos campeões. O profeta Natã, ele serve de inspiração para um sacerdócio livre. Não se assenta no banquete da serpente, mas ele se assenta na mesa do seu Senhor. Deus sempre honra quem tem uma vida de aliança, quem tem uma proteção de Deus no seu proceder, na sua retidão. Essa é uma palavra que ela vem de encontro às nossas escolhas. Quem nós ouvimos, a quem nós seguimos, ao que nós falamos. Mas eu quero falar para você que quando você tem coragem de ter uma vida com Deus, o Senhor tem uma mesa pronta para mim e para você. Essa é uma mesa tão especial que mesmo no deserto não tem nada, irmãos. O Senhor faz um banquete aonde vem pão dos céus feito pelos anjos e água da rocha. Quando tens um banquete com Deus, existia um homem chamado Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonas, de uma aliança de Davi e Jonas. Esse rapaz, ele passa por um acidente e ele fica turvo das pernas, torto das pernas, aleijado. E esse rapaz, ele fica vivendo num lugar isolado. Pela aliança que Davi tinha com Jonas, quando ele descobre que aquele rapaz era vivo, ele manda chamar aquele rapaz e coloca na mesa do rei. Eu quero falar que Deus é um Deus de aliança. Não importa a situação que você está, não importa o que você precisa, o Senhor te convida a sentar na mesa com Ele. E o interessante, Mefibosete era coxo das pernas, mas quando ela sentava na mesa, o seu defeito desaparecia. Na mesa do Senhor. Alguém entende o que eu estou pregando? Na mesa do Senhor, os nossos medos, defeitos, eles ficam escondidos debaixo da graça do nosso Deus. A mesa do Senhor é lugar de alegria, de coração íntegro, de pessoas de bem e pessoas que estejam querendo um relacionamento com Ele. Domingo que vem nós temos o culto de Santa Ceia. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais a palavra sobre a mesa. Mas nesta noite, eu não sei qual e o que você precisa. Mas a mesa, ele é um lugar de matar fome. Às vezes nós temos fome da nossa alma. Às vezes dentro de nós tem um vazio. Não é fome física de comida. É fome da alma. Fome do espiritual. É fome de alegria. É fome de voltar a sorrir de novo. Eu não sei qual é a sua fome. O que eu sei é que existe uma mesa de Deus preparada para mim e para você. A mesa é um lugar de comunhão. É um lugar onde se conversa, se fala, se anima. Se você está desanimado, vem para a mesa do Senhor. Deixa Deus animar o seu coração. Eu não sei o que você veio buscar nesse lugar. Eu não sei como você veio cultuar. O que eu sei é que tem lugar na mesa para mim e para você. Para que eu e você possamos nos achegar. Mas para sentar na mesa do Senhor, lembre-se, você vai ter que dizer não para a mesa da serpente. Não se pode sentar nas duas. É um estilo de vida, é um modelo de vida. O Senhor, Ele não espera para salvar eu e você a perfeição. Mas Ele espera a nossa decisão de dizer sim para o convite dEle, para a chamada dEle. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Diga comigo, o banquete da serpente. Só duas pessoas, vamos lá. O banquete da serpente não é para mim. Eu tenho a mesa do meu Senhor. Às vezes numa conversa frívola,
vazia, começa a entrar sementes. Marido, larga desse cara. Esse cara só faz você sofrer. Sabe aqueles conselhos, mulher? Essa mulher é uma encrenca, gastadeira. Tem tanta mulher na rua. Filho, o que tu quer com esse filho? Larga esse filho. Igreja, pastor, o que você quer com isso? Eles vão entrando sutilmente. E quando vê, você vai participando. E você vai deixando aquilo entrar. O banquete da serpente, e essa pedra, ela simboliza a serpente pelo poder de sedução daquele animal. O apóstolo André Ricardo, ele fala sobre uma experiência que ele teve, que ele viu um passarinho cantando em desespero, e ele olhava e não via nada, e de repente ele olhou com um pouco mais de firmeza para o galho, e ele enxerga uma serpente indo em direção ao pássaro. Mas interessante que o pássaro não se movia. Ele ficou parado, gritando por socorro, mas parado. Esse fenômeno chama-se de encantamento da serpente. Onde Satanás, ele, de alguma forma, ele vem bem sutil e vai minando a sua fé, vai minando o seu coração, vai minando a sua opinião da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, do seu ministério, do seu pastor. Cuidado com as conversas que você escuta, com os conselhos. Não abra coração para quem não é de Deus. Está com um problema conjugal, está lutando pelo teu casamento. Abre teu coração com quem pode te ajudar, que vai orar por você, que vai interceder por você. Não abre o coração com um colega do lado, que não tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com nada. Um jovem que está em dúvida do que fazer, como fazer, procure pessoas corretas. Alguém entende o que eu estou falando aqui? A serpente, ela cega, e quando vê, você está todo ilhado, tomando decisões baseado em opiniões que não tem nada a ver com Deus. Fuja dessa mesa, perca o churrasco, perca a comunhão, mas não perca a presença de Deus da sua vida. Não perca o melhor de Deus da sua vida. Curva sua fronte. Deixa o Senhor, enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Eu quero poder falar da mesa de Deus. A mesa de Deus, obviamente, é simbólica. Mas a mesa é o lugar aonde há suprimento, a resposta, a comunhão. A mesa do Senhor é o lugar aonde eu me sento como filho para poder desfrutar de um tempo com meu Pai. Essa é a mesa que um dia na eternidade nós vamos estar. E não será servido como no domingo que vem, apesar de ser lindo por diáconos, será servido por anjos. Esse é o dia que o Senhor tem nos treinado. Mas eu quero que enquanto esse louvor vai acontecendo, eu quero que você olhe para dentro de você. O que você veio buscar? Pensa numa mesa com todo tipo de sorte, de banquete. O que falta para você? Às vezes falta paz. Às vezes está faltando comunhão. Às vezes está faltando alegria. Às vezes está faltando alguma coisa dentro da vida minha e sua. Eu quero que você, pela fé, imagine esse banquete nessa noite. Enquanto esse louvor vai acontecendo, se tem alguém que diz: pastor, eu preciso me achegar na mesa do Senhor. Eu quero comer de fortalecimento. Eu quero comer de vida. Eu quero comer de cura. Eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Eu não sei o que você precisa, mas eu não posso encerrar um culto desses sem orar com você. E na verdade,
As pessoas que vão assentar na mesa, elas são frutos de um chamado de Deus, aonde o Senhor Deus diz: a mesa já está pronta, já está posta. Vai pelos becos, pelos valados, mas que a minha casa se torne cheia. O Pai não gosta de mesa vazia, Ele gosta de a mesa cercada de filhos, que possam de alguma forma saciar. E eu quero poder orar com você nessa noite. Talvez tenha pessoas aqui que precisam de algo dessa mesa, algo que só pode vir de Deus. Não estou falando de coisas físicas, você me entende. Eu estou falando de coisas que só Deus pode te dar. Só o Senhor pode mudar a sua vida. Só o Senhor pode mudar a sua sorte. Só o Senhor pode trazer coragem, alegria. Só o Senhor pode repreender o ataque do inimigo. Só o Senhor pode suprir o meu coração e o seu. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, se tem alguém assim que precisa se achegar à mesa do Senhor, tenha liberdade, porque você é filho, e todo filho tem liberdade na casa do Pai. Se tem alguém assim, sai do seu lugar e venha para frente. Eu quero orar com você. Você que precisa de cura, você que precisa de libertação, você que precisa de paz, está lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra a depressão. Eu não sei o que falta para você, mas quero falar que você é livre. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, se você quiser vir para frente, fique à vontade, em nome de Jesus. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Eu não sei o que você precisa, mas você fica livre. Às vezes precisamos de cura. Eu quero que os obreiros orem por cura na vida das pessoas. Cura, pode ir orando por eles. Estende as mãos para cá, você como igreja, nos ajuda a orar pela vida dessas pessoas. Aleluia. Deus de aliança, Deus poderoso, de promessas. Você está na mesa do Senhor. Aleluia. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Cura, Senhor. Repreende, Deus, todo espírito enviado, Deus. Senhor, no poder do Teu nome, Senhor, vai curando, Deus.